Olá, aqui é o Marcos e hoje eu trouxe para você o tutorial desse mini polvinho que você pode usar como chaveiro e também para montar um mobile. Isso mesmo, porque eu estou trazendo aqui para você 8 bichinhos da turminha do fundo do mar. A primeira aula foi da baleinha. Se você quiser também ter acesso, é só clicar aqui no card acima que eu vou deixar para você. Eu deixo em duas partes para ficar mais fácil e didático para você fazer. E é um tutorial dedicado para você ter facilidade com o processo de aprendizado. Todos os materiais e ferramentas que eu utilizei para confeccionar esse polvinho eu deixei na descrição. E qualquer dúvida, deixe também nos comentários para que eu possa te ajudar. Um forte abraço e boa aula. Para iniciar o nosso polvinho, eu vou começar aqui com um anel mágico. Fazendo o anel mágico, eu vou trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Então eu vou fazer o meu Ezinho, vou passar o fio do novelo e vou dar minha primeira laçada. Minha primeira laçada então conta como uma corrente onde eu vou pular assim que eu fizer os 6 pontinhos baixos. Então aqui vamos fazer o primeiro pontinho baixo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto baixo. Ficando com 6 pontinhos baixos, eu vou soltar a minha laçada com muito cuidado para não sair, para não desfazer os outros pontos. E agora eu venho com o fio, lembrando que quanto mais longo deixar o fio, melhor, para não escapar depois. E aí eu vou puxar devagarzinho e não fechando completamente, eu vou trabalhar a segunda carreira, que são 6 aumentos. Eu vou fazer 2 pontinhos baixos em cada pontinho de base. E assim eu vou ficar com 6 aumentos, totalizando 12 pontinhos baixos. 11º ponto e 12º ponto no mesmo ponto. Pronto, o primeiro e o segundo em cada ponto, então aqui agora ficamos com 12 pontos baixos. Ficando com 12 pontos baixos, agora nós vamos trabalhar o primeiro ponto da terceira carreira, e aí eu recomendo que você marque esse ponto. Eu recomendo que você marque esse ponto com o que quiser, com a linha, com marcador de ponto. E depois você pode fechar esse buraquinho aqui, porque agora nós já estamos com os pontos bem alinhadinhos. Fazendo assim, agora nós vamos trabalhar aqui a terceira carreira, que vai ser um ponto baixo seguido por um aumento. Então, em um ponto eu fiz um ponto baixo, no próximo eu vou fazer um aumento. Aí você vai trabalhar sempre assim, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Isso aqui vai ser repetido por 6 vezes para ficar no total de 18 pontos baixos. E um aumento. E aqui um pontinho baixo novamente e o último aumento. Então todos esses aumentos que eu fiz são repetidos por 6 vezes. Então aqui ficamos com 18 pontos baixos. Agora nós vamos trabalhar mais uma carreirinha de aumento. E aqui eu vou começar fazendo um pontinho baixo no começo. Fiz aqui o primeiro ponto da quarta carreira, agora eu vou trabalhar mais uma carreirinha de aumentos. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então aqui eu vou fazer 2 pontinhos baixos sozinhos e fazer 2 pontinhos juntos no próximo ponto. Então aqui nós vamos totalizar 24 pontos nessa carreira. 1 e 2. E 2 no mesmo lugar. Totalizando 24 pontos, eu volto com você para nós fazermos o restante. 24 pontos baixos no total, agora nós vamos trabalhar carreiras de repetição. E aqui nós vamos trabalhar um total de 5 carreiras de pontos sobre pontos, certo? Então aqui nós vamos apenas começar aqui a fazer essa carreira. Vamos marcar. E daqui para frente nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, um total aqui de 5 voltas. Então aqui onde está 24 pontos baixos, nós vamos permanecer com 24 pontinhos baixos. E aí, quando terminar essas 5 carreiras, eu volto com você. Lembrando, não fique muito tempo fazendo.
faça aí uns 10 minutinhos, pare 5 minutos para descansar, para que seu pulso não doa e não fique com aqueles problemas, né. Então, sempre quando você estiver fazendo ponto sobre ponto, descanse um pouquinho para que você não desenvolva algum problema, tá? Principalmente em referente a dores ou desgastes também. Isso é muito importante e você precisa se cuidar em relação a isso. Então, chegando lá, a gente volta. Prontinho, carreira 9 já está pronta aqui, com todas aquelas pausas que eu disse, né? Então a gente não vai ficar cansado e com a mão dolorida. E aqui eu marquei com a linha só, mas para você que se perde fácil, né? Eu aconselho você usar o marcador mesmo, o marcador normalzinho é esse aqui. Esse daqui é muito bom para você marcar. Eu não marco porque toda hora ficar tirando e colocando, né? Mas para você que está começando, é muito importante usar um marcador assim, porque você consegue marcar carreira por carreira também, tá? Mas se você usar essa técnica com a própria linha também, não tem problema. E totalizando 24 pontos baixos, não tem problema também, você acertou em cheio, tá bom? E vamos ficar com um corpinho assim do nosso polvinho, certo? Então, nosso polvinho já está com a estrutura pronta. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar essa linha aqui, porque a nossa marcação agora será a alcinha da próxima carreira que nós vamos fazer. E aqui na carreira 10, lembrando que nós trabalhamos a carreira 5 até a carreira 9, tá? Então foram 5 carreiras de ponto sobre ponto. Olha só, já deu essa dobrada, né? Agora a nossa carreira 10. Ah, e não esqueça de prender esse fio aqui, tá? Não esqueça de prender esse fio antes de cortá-lo, certo? Eu vou prender e já volto. E a carreira número 10 nós vamos trabalhar apenas em bloco, ou seja, somente as alcinhas de trás, né? Se em alguma receita aparecer SAF, somente as alcinhas da frente e SAT somente as alcinhas de trás. E se aparecer BLO, é somente as de trás e FLO apenas da frente, tá? Então aqui nós vamos fazer somente nas alcinhas de trás. E aqui nós vamos fazer já as diminuições. 2 pontos baixos e uma diminuição. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas essa alcinha de trás, vou trazer para frente e vou fazer meu pontinho baixo. Esse aqui foi meu primeiro ponto, olha só. Então eu não preciso de marcador porque eu já sei onde eu comecei. Agora nós vamos fazer o segundo, e aí o segundo ponto é novamente assim. Então 2 pontos sozinhos e agora um ponto de diminuição. Eu vou pegar a primeira alcinha, vou pegar a segunda alcinha e vou puxar tudo de uma vez só. Fiquei com uma diminuição aqui. Vamos novamente agora fazer 2 pontinhos baixos aqui. Um pontinho baixo, 2 pontinhos baixos e agora a diminuição. Pega a primeira alcinha, pega a segunda alcinha e puxa de uma só vez. Fiquei com mais uma diminuição aqui. Vamos ficar com um total de 18 pontos baixos, repetindo a sequência de 2 pontinhos baixos e uma diminuição. Lembrando, essa é a carreira de número 10. E aqui eu vou mostrar para você agora onde você vai colocar os seus olhinhos de trava, se por acaso você for colocar os olhinhos de trava. Eu vou contar a mesma carreira que aqui, certo? Onde eu fiz aqui os meus bordados. Só que os olhinhos faz muito mais sentido você colocar da metade para baixo. Então aqui seria muito legal se você colocar os olhinhos entre as carreiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então entre as carreiras 7 e 8, você pode colocar os olhinhos de trava. Geralmente eu faço bordadinho um pouco mais acima porque eu gosto de fazer esse olhinho fechado. Só que aí tem como também colocar os olhinhos de miçanga, né, que são essas aqui. E aí miçanga ou meia pérola dá muito certo também, tá? As miçanguinhas e meia pérola você pode adicionar aí depois que você fecha o trabalhinho. Os bordados também. Agora, os olhinhos de trava não tem jeito. Você tem que colocar antes. E aí, eu colocaria para esse tamanho, se você está usando uma agulha 2, vai ficar pequenininho, né? Se você estiver usando uma agulha 2,5, vai ficar um pouco maior. Mas isso aqui são olhinhos de 3 milímetros, tá? Mas aí tem a de 5 milímetros também, que você pode utilizar. Tem de 7
e por aí vai. Se você usar a partir de 5 milímetros, vai ficar muito grande. E aí, a distância, né, entre um olho e outro tem que diminuir também. E aqui a gente já está no limite, né? Já temos aqui 3 pontos visíveis de distância. Então, não é tão interessante assim você usar olhinhos muito grandes. Aqui eu estou deixando um limite aí de tamanho de olhinhos de 7 milímetros, certo? Mas ficou maior que 7 milímetros, vai ficar estranho. Então, use os olhinhos proporcionais ao corpo. Aqui também você já pode começar a encher o corpinho do seu polvinho. Eu vou fazer alguns pontinhos e vou começar a encher. Aqui é um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, pega a primeira alcinha, pega a segunda alcinha, puxa, ficou com duas laçadas e faz a diminuição. Agora vamos pegar mais uma vez o ponto normal, certo? Agora vamos fazer outra diminuição aqui, pegando as duas alcinhas da frente dos próximos pontos, tira 2 e agora vamos fazer a diminuição normalmente. Vamos ficar aqui com 12 pontinhos baixos e eu já volto com você para enchermos a nossa peça de fibra siliconada. Carreira 11 finalizada, já fechei aqui também com 12 pontinhos baixos, já ficou bastante afunilado. Por que que eu não coloquei fibra antes? Porque eu utilizo uma pinça de artesanato. E essa pinça ela é muito versátil, porque ela consegue encaixar a fibra em lugares bem estratégicos. Se você não tiver, eu tenho certeza que você vai adorar investir em uma pinça de artesanato. Peguei aqui a fibra siliconada para começar a encher, e aí é como eu sempre digo, né? Principalmente para os meus alunos lá dos treinamentos, eu sempre falo: gente, não faça bolinhas, porque senão a sua fibra não vai preencher alguns espaços. Aí vai ficar muito cheio em um lugar e muito vazio em outro, e aí vai ficar com aquele aspecto de coisa velha. Então, espalhe a fibra o máximo possível e, se possível, invista em uma pinça de artesanato para você conseguir distribuir da forma correta a fibra dentro do seu bonequinho. Já preenchi aqui com a fibra siliconada e agora nós vamos fazer a nossa 12ª carreira, sendo ela a última carreirinha aqui. E essa carreirinha, ela vai ser apenas diminuições. Então tome muito cuidado para não pegar a fibra, tá? Coloque o seu dedo na frente, não deixe pegar a fibra. Vamos fazer aqui, pegar a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto, vamos puxar o fio do novelo e fechar. E puxar de novo e pronto. Ficamos aqui com uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes para ficar no total de 6 pontinhos. E aí nós vamos fazer o nosso anel mágico invertido e fechar o corpinho do nosso polvinho. 6 diminuições já estão prontas. Agora eu só vou cortar o fio um pouquinho longo, não muito, tá? Para nós finalizarmos essa primeira parte do nosso polvinho. E aí, se você quiser, você pode colocar um pouco mais de enchimento. Eu não vou colocar. Não há necessidade de encher mais que aqui não, mas fica a seu critério. E lembrando, eu estou utilizando o amigurumi soft, ele tem acrílico na composição. Então os tentáculos do polvinho vão ficar levitadinhos assim, olha, bem levantadinhos. E aí dá esse efeito bem bonitinho. Agora, se você utilizar um fio amigurumi tradicional, que é 100% algodão, pode ser que não fique assim, tá? Lembrando que a tensão do sua mão também pode deixar com que fique mais molinho, tá bom? Agora vamos pegar uma agulha de costura ou de tapeçaria e vamos finalizar aqui com o anel mágico invertido. E aqui com o mesmo fio eu vou pegar agora somente as alcinhas da frente e ir passando um por um até completar os 6 pontinhos aqui. Completando os 6 pontinhos aqui, eu vou fechar o anel mágico invertido para fechar totalmente o nosso trabalho e depois nós vamos arrematar esse trabalho. Assim. Agora eu vou fazer o nozinho final aqui e fechar por dentro do trabalho para fechar a base do nosso polvinho.
Ficando assim, agora nós vamos prender esse pontinho de novo. E aí eu costumo jogar para dentro novamente e jogo lá para baixo, onde eu trabalhei. Depois de jogar aqui para baixo, eu vou fazer o nozinho final e aí eu gosto de disfarçar bastante. Se você não conseguir, não tem problema, porque essa parte de baixo vai ficar escondida. Mas eu gosto de fazer aqui um outro pontinho. Puxo novamente e aqui eu já faço um pontinho falso aqui mesmo. Fazendo esse pontinho falso, agora eu vou cortar o meu fio. A minha base do polvinho já está pronta e você vai fazer daí para nós continuarmos para a parte 2. Já curte esse vídeo, já clique no joinha, hypa bastante. Essa é a segunda peça de 8 que nós estamos trabalhando. Então não esqueça de se inscrever para não perder as novidades. E na próxima aula nós vamos trabalhar os tentáculos do nosso polvinho e fazer também os detalhes do rostinho. E aí eu prometi para você que nessa próxima aula eu iria ensinar você a fazer o bordado do olhinho e eu não esqueci, eu vou fazer sim. Então, te vejo na próxima aula, um grande abraço e parabéns se você conseguiu fazer até aqui.